Bem-vindos mais uma live DM em Campo aqui no Instagram da Fertilacqua. Vamos chegando, Vinícius já chegou. Bem-vindo, Lodarede. Voltando às músicas, aqui a gente domina, a gente já tá dominando esse palco aqui, hein? Bem-vindos, mais uma live aqui na Fertilacqua, DM em Campo. Hoje o tema vai ser fontes e nutrientes, hoje com a participação de Eduardo Cancilleri e de Caio Alves, dois especialistas no assunto. Não hesitem em perguntar, tá bom? Perguntem aí, como eles não pediram nenhuma música, coloquei aqui no Spotify e ele tá tocando aí. Que tal, Luciano? Bem-vindos, boa noite. De onde vocês estão falando? Vamos lá, meu nome é David Bueno, vocês já estão acompanhando a gente, já me conhecem. Trabalho como gerente de desenvolvimento na Fertilacqua. Estou aqui em Arara, São Paulo, aqui na minha casa. Tô dando um aceno pra moçada, o Eduardo já chegou. Que tal, Eduardo? Você não pediu música, ô Caio? Não mandou música, tá aí, eu coloquei essa daqui mesmo. De onde vocês estão falando, pessoal? Olha, já falou o Janderson. Carmo do Paraíba, Minas. O Eduardo tá lá de Maringá. My Farm, que honra! Aí, ó, tudo bom? Caio lá de Três Pontas. Gustavo, tá falando de onde, Gustavo? Boa noite, Sandro. Sandro, eu acho que eu tô te devendo responder um WhatsApp, né, cara? Tá boa, Caio? Ô, Eduardo, essa daí? Então vamos continuar com essa, então. João Fabro, Guaíra, São Paulo. E aí, My Farm, quem que tá falando? Tem um nome aí de uma pessoa que eu posso te falar? Obrigado, tá desejando sucesso pra gente. Muito grato, que honra. Obrigado. Vinícius Jus Garbi, de Itápolis, São Paulo. Antônio, My Farm, aí o Caio te conhece, ó. Paulo Céu tá lá em Palmas, Tocantins. Natal, Rio Grande do Norte, Max. Michele, tô dando oi. A música não tá ajudando? Pai, eu tô pedindo aí, ninguém falou nada. É o primeiro que falou da música. Vamos trocar então. Pera aí, vou colocar uma outra aqui, mais raiz. Eita, essa raiz demais. Calma aí. Vamos lá, eu vou achar o fundo da grota aqui de novo, porque eu acho que essa faz mais sucesso. Falar nisso, ó, falou fundo da grota, apareceu o Thomas Lorenzon aqui, ó. Bem-vindo, e aí, Yuri, Victor. Vamos chegando, moçada. Então vocês estão falando? Ninguém tá falando? E aí, Doroteia? JR Pitanga. Bota Zezé. Vamos ver se eu acho o Zezé aqui. Zezé. Só que não pode chorar, hein? Ei, Márcio Luckner, bem-vindo, moçada. De onde vocês estão falando? O M. Zanon, de Jaú, São Paulo. Doroteia lá tá falando de Goiás. Onde você tá falando? Tá em Goiânia, Doroteia? Já tá aí? Santa Cruz do Sul, Elcio. Bom, bem-vindo. Damiane Edu, tá lá de Saldanha Marinho. Bem-vindos aí, Rio Grande do Sul. Garlet Vinícius. Santa Rita, opa, do Paraguai. Bem-vindos, mais um minutinho a gente começa. Vou começar lá com o Caio, vou chamar ele. Melhorou essa música aí, ó, Zezé? Só não vale chorar. Vamos lá, vamos começar com o tema de hoje. Lembrando que hoje a gente vai tratar sobre fontes e nutrientes, tá bom? Vocês já sabem... Corona em Goiânia tá tenso ainda. A Doroteia. Podem fazer as perguntas, tá bom? Tem duas formas de fazer as perguntas. Você pode fazer aqui nos comentários mesmo, eu vou ficar acompanhando durante a live. Ou tem que ir embaixo, mais ou menos aqui assim, tem um sinal, um quadradinho ali com ponto de interrogação, tá bom? Só aperta ali, coloca a sua pergunta que ela vai ficar em destaque. Inclusive já tem uma pergunta ali. Vou chegar a hora de fazer, viu, David? Eu não vi você chegar aí, meu xará. David fez uma pergunta, já mandou pra gente antes, durante o dia. Vou chamar o Caio. Caio, se prepara aí pra atender. E vamos ter aquela paciência pra eu achar. Enquanto isso, vocês vão curtir na moda do Zezé. Pedida aí da turma. Vamos achar o Caio.
Ó, achei rápido. Tudo bom, Aline? Opa, já Fala, chegou. David. E aí, Tudo bom, boa bom? noite. Tudo Mano, bom? rapaz, com esse Zezé aqui, eu quase fui lá buscar uma cerveja pra fazer a live, velho. Aí ficava mais Aí é meu justo ponto. mesmo, né? Aí é meu ponto fraco, Zezé, velho. Olha só, acharam seu ponto fraco. Ô, moçada tá entrando ainda. O Caio, bem-vindo aí, você já participou da gente com a live, mas mesmo assim tem bastante gente que tá nova ainda, que não tem participado dessas 3 semanas que a gente tem feito dessa live. Então se apresenta para a turma, de onde você está falando, o que você faz aqui na empresa, a região que você atende, né? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Caio Alves, como o David apresentou, né? Eu sou coordenador de desenvolvimento de mercado, atuo na regional do estado de São Paulo. Puxar o saco aqui do chefe, né? O Fábio Rossigali, que tá aí, o Éder também vinha entrando aí. E a gente trabalha nas culturas desde soja, milho, HF, cebola, batata, citros, café. Então, em São Paulo é um centro muito diversificado, né? E para quem gosta, é um parque de diversão, né, para agrônomo. Então, eu trabalho nessa região, mas hoje eu estou falando de Três Pontas, Minas Gerais, tá? Então, eu estou aqui no hotel. Se a conexão ficar um pouco ruim, a gente tenta mudar de lugar aqui, tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. A gente já conversou de manhã, deu umas travadas aí, então pessoal, aquela paciência de sempre. E o Caio, você vai ter que fazer mais bonito do que você já faz normalmente, porque a mamãe tá te vendo. Pois é, né? Agora a responsabilidade ficou alta. Saudade, mãe. Caio, mas vamos entrar no tema. Novamente, pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá bom? Pode fazer aqui nos comentários mesmo que a gente vai lendo aqui e vai refazendo. Hoje a gente vai falar sobre fontes e nutrientes. Mas vamos começar então do começo. O que vem a ser essas fontes? Por que eu tenho que saber disso? Qual que é a importância desse negócio? Como que ele se aplica a esse contexto? Tá, beleza, David. Bom, fonte é qualquer matéria-prima que eu uso dentro de um processo para fornecer, dentro de um produto, para fornecer determinado nutriente para a planta, tá? Por exemplo, se eu pegar o material de origem, pegar o solo, pegar óxidos, hidróxidos, que os nossos solos são altamente mineralizados, ricos nesse nutriente. Vamos pegar um minério óxido de manganês, uma pirolusita, que é uma fonte de manganês primária. E aí, quando eu trabalho essa fonte primária, eu vou fazendo processo nelas, e aí eu vou tendo fontes mais solúveis para eu utilizar nos fertilizantes foliares. Por exemplo, se eu atacar essa pirolusita, esse dióxido de manganês, e fazer uma acidulação, o que é essa acidulação? Atacar esse óxido com ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico, eu vou ter um sulfato de manganês, eu vou ter um sal solúvel, que aí eu posso usar esse sal para colocar no meu fertilizante foliar. A fonte é de onde eu extraio o nutriente que eu quero. Isso, a origem do nutriente, de onde ele está vindo, né? Ah, legal. É possível extrair ferro do solo, então? Porque a gente sabe que o solo é extremamente rico em ferro, né? O solo brasileiro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se eu fizer um processo, os nossos solos são solos altamente temperizados, com altos teores de alumínio, óxido de alumínio, hidróxido de alumínio e ferro. Se eu fazer um processo de acidulação numa rocha que contenha ferro, eu vou solubilizar esse ferro. E aí, por exemplo, fazendo com ácido clorídrico agora, eu tenho um cloreto de ferro, tá? Então, Parece que travou. Só travou para mim? Não está feliz aí com a internet, hein, Caio? Pessoal, travou para vocês? Travou só para mim? O que aconteceu? Deu uma caiu aqui. travada aqui. Deu uma travada, tá? Então, as principais fontes que a gente usa como fertilizante foliar são sais. Os sais foram as primeiras fontes que a gente começou a trabalhar nesses produtos de aplicação via folha. Deixa eu te perguntar, cara, por que é importante saber fonte? Por que a gente tá falando de fonte? Qual que é a importância disso? Porque assim, quando a gente vai fazer uso de um nutriente, seja ele via foliar ou via solo,
lá no final do processo, a decisão final fica por conta da concentração do nutriente dentro do produto final. Então, ou seja, a gente tem notado que é muito constante, às vezes não levar muito em consideração de onde que esse nutriente vem, mas somente quantos por cento que eu estou vendo no rótulo do meu produto, lá na sacaria do meu produto. Por que é importante saber essa questão de fonte? Bom, David, no meu ponto de vista, quando a gente fala em nutrientes por hectare, a gente está generalizando muito. Por quê? Porque as fontes têm diferença nas absorção, tem diferenças na eficiência. Então não adianta nada eu ter um produto altamente concentrado em determinado nutriente e a planta não conseguir aproveitar esse nutriente. A planta só aproveita nutrientes que estão solúveis, que são solúveis na água, tá? Como eu tinha comentado, os principais nutrientes, as principais fontes que começaram a aplicação nutrição via folha e hoje é usada ainda, são os sais, tá? Então, o que é um sal? Né? Como o sal de cozinha. É um composto que se dissocia em água. Né? Então, quando a gente coloca o sal de cozinha, ele vai dissociar em Na+, e Cl-. Então, o sal é um composto que dissocia em água, gerando um cátion diferente do hidrogênio e um ânion diferente da hidroxila. E aí eu tenho um sal. Esses produtos sais, falando agora, puxando para o nosso tema de eficiência na fertilização foliar, tem alguns pontos que merecem ser entendidos. Como você falou, cada fonte tem um comportamento, tá? Quando eu trabalho com sais, eu tenho algumas vantagens, mas também eu tenho umas desvantagens. E aí, com o avanço da tecnologia e do conhecimento sobre nutrição foliar e fisiologia vegetal, essas fontes, esses sais, foi sendo, vamos dizer assim, aprimorado, evoluído. E aí eu tenho outras fontes que não têm as desvantagens que os sais minerais podem ter na aplicação foliar. Qual que seria uma desvantagem e uma vantagem dessa questão dos sais? Isso sem falar desses aditivos de melhoria. Isso. Quando a gente trabalha com sal, David, a gente tem que ficar claro. Quando eu falo sal, eu estou falando das fontes sulfato, cloreto, nitrato. Vou elencar aqui 3 pontos positivos. Primeira delas, barato. O custo delas é baixo. E aí eu consigo fazer um produto barato, tá? Essa é uma vantagem. A outra vantagem são que funcionam, tá? Os sais, eles funcionam. A outra coisa, a outra questão positiva é em relação ao íon acompanhante. Por exemplo, quando eu faço um sulfato de manganês, eu estou levando junto com o manganês o enxofre, que também é um macroelemento. Quando eu faço um nitrato de amônio, ou um cloreto nitrato de sulfato de potássio, eu estou levando o enxofre e estou levando o potássio. Quando eu faço um nitrato de potássio, eu estou levando o potássio e o nitrogênio. Então, essa é uma outra vantagem dos sais, o íon acompanhante. Como desvantagem, a gente pode citar também, elencar 3 ou 4 aqui. Primeiro, o principal, em relação ao comportamento e mistura. A questão de compatibilidade ou incompatibilidade. Né? Como esses sais, por ser um sal, ele cai na solução, ele se dissocia em um cátion e um ânion, esses íons podem reagir com alguns produtos ou outros fertilizantes que estão na cauda. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a incompatibilidade química, que a gente não está vendo, mas vai ver lá na frente, com a diminuição da eficiência do herbicida, do fungicida, do inseticida, e também o nutriente que a gente está aplicando não está sendo aproveitado. E a outra é a incompatibilidade física, que aí o produtor liga para nós xingando todo mundo, que é aquela que forma um composto, decanta, entope bico, peneira, e aí o produtor tem que jogar a cauda fora, e aí ele fica bravo. Então, esses são os pontos, as vantagens e as desvantagens dos sais. E para escapar disso, a gente começou a evoluir para os agentes complexantes e os agentes quelantes, que aí depois o Eduardo vai
comentar um pouquinho sobre isso. Ó, até deixa eu falar aqui, ó, temos aqui mais um participante ilustre, o Dr. Ricardo Verlang está aqui com a gente, e ele comentou aqui, ó, é importante ter uma boa formulação de fertilizantes foliares, pois o sal na formulação, quando seca, fica sobre a folha e esse pó cai facilmente, fisicamente eu tô falando. Comenta aí, Caio. Isso. Uma outra questão de desvantagem dos sais é que, assim como o solo, a superfície foliar ela tem CTC, ela tem carga. Então, quando eu aplico um composto, um sal, que dissocia gerando um cátion, ele vai ficar boa parte retido na superfície foliar. E aí, com uma chuva, ele pode ser lavado. E isso diminui a minha eficiência, o meu aproveitamento desse nutriente. Não, perfeito. Isso uma outra coisa importante de sal, né? De sal. Uma outra coisa importante, David, por exemplo, a gente tem uma fonte que é o carbonato de potássio, tá? O Eduardo vai falar um pouquinho mais, mas só para adiantar esse ponto, os carbonatos, de forma geral, eles são insolúveis, mas tem exceções, tá? Então, uma exceção é o carbonato de amônio, que ele tem alta solubilidade, e os metais alcalinos, tá? Você lembra ali aquela coluna, acho que 1A da tabela periódica, lá, ali naquela casa roubaram César Franco? Lembra dessas frases do cursinho? Tá? Então, por exemplo, o carbonato de potássio, ele tem alta solubilidade. Então, é uma exceção à regra. E aí a gente consegue aproveitar essa fonte como nutrição foliar. E outro ponto de vantagem do carbonato de potássio é o seu ponto de deliquescência. O que é esse ponto de deliquescência? Isso. O que significa isso? É um valor de umidade relativa do ar, do qual o soluto vira uma solução. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma umidade... quando eu faço uma aplicação, eu vou fazer uma aplicação lá de carbonato de potássio e de sulfato de potássio. Eu fiz essa aplicação, no momento da aplicação, como a gente viu lá com o Paulo Rosa ontem, a umidade do ar a umidade relativa do ar está próximo a 100%. Mas com o passar do tempo, essas gotas que caíram na superfície foliar, elas vão secando. Vão secando, vão secando, vão secando, e aí fica só o sal na superfície da folha. O que é o ponto de deliquescência? É o valor de umidade relativa, que esse sal que ficou aqui na superfície da folha, ele vira solução e aí a planta consegue aproveitar. Para o carbonato de potássio, esse valor é de 44% da umidade relativa do ar. Então, com 44% da umidade relativa do ar, o carbonato que está lá na superfície da folha, ele consegue virar solução e a planta aproveitar. Quando a gente vai para as outras fontes, sulfato, nitrato, chega a 90%, 95%. Então, quando o carbonato de potássio realmente é uma exceção à regra, tá? Tanto na solubilidade e quanto nesse ponto de deliquescência. E aí, quando fala de potássio, então, eu tenho inúmeras vantagens, né? Igual você falou, eu tenho o acompanhante e eu tenho a própria fonte foco, vamos dizer, vou chamar de fonte foco, que é o potássio, né? Então, ele tem uma ligação, é mais fácil também. Quando eu tenho esse acompanhante, que a solubilidade dele é facilitada pelo ambiente, aí meu aproveitamento vai lá em cima, né? Exato. O Thiago, desculpa, Caio, mas o Thiago Borges comentou aqui. A Aline Cristo também fez um comentário, eu vou tratar ele com o Eduardo, mas ele comentou aqui, ó. A absorção de certos compostos tende a absorver umidade, H2O, da atmosfera. E a absorção de certos compostos tende a absorver umidade, água da atmosfera. Então, para conseguir absorver, tem que ter essa liquescência mesmo, né? Exato. Não, perfeito. Caio, obrigado. Vou chamar o doutor Eduardo, tá bom? Fica com a gente aí. Pessoal, se tiver dúvida, continue perguntando. Daqui a pouco eu te chamo de novo, Caio. Valeu, moçada. Até mais. Que a Aline... só um minuto. Você comentou, bem menos. Você comentou a respeito de eficiência, o que eu vou tratar, como é que eu torno o sal mais eficiente. Eu vou chamar o Eduardo lá exatamente para tratar desse ponto, tá bom? Isso, a evolução do sal. Perfeito. Vou colocar uma música aqui que pediram. Aí, Aline, vê se tá bom essa daqui.
Ah, agora o doutor Eduardo. Aí, Aline, tá bom? Isso aí? Vamos lá, conectando. Chegou o doutor Caio. Ô, Boa doutor Caio tarde, não, boa doutor noite, David. Eduardo. Boa noite, boa noite. Bom, Tudo jóia? bem-vindo. Tudo jóia, bem-vindo aí mais uma live. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente mais uma vez. Quem está acompanhando a gente há mais tempo já te conhece, mas vamos para aquela nossa típica apresentação, o que você faz, teu nome e um pouquinho Não, da show sua de bola. história. Aqui já é uma oportunidade para falar porque que eu gosto tanto desse tema, né? Como diz, eu sou um nato agrônomo aí com formação, fiz mestrado, doutorado na parte de ciência do solo. Então, estudar nutriente e as formas químicas e como isso reage com o solo, com a planta, é literalmente o que nos move, né? Então, a gente estudou por muito tempo. Moro aqui no Paraná, na cidade de Maringá, e até na região do Paraná, Santa Catarina e Paraguai, aqui no desenvolvimento de mercado. Show de bola. Você viu que a gente falou bastante sobre um tema mais inicial a respeito de fontes, né? De onde que ela vem, como que eu extraio esse nutriente para usar. E a gente parou ali a respeito dos sais. Vantagens e desvantagens dos sais, e aí tem uma evolução. O Caio até citou seu nome ali e falou, vamos trabalhar essa evolução já com o Eduardo. E a gente Isso aí. especialmente quer trabalhar essa evolução com você, e eu acho que você que tem que dizer por que a gente vai trabalhar essa parte de complexação, né? A evolução e a quelatização. Por que com você, Eduardo? Tá certo. Comigo, porque isso daí é a paixão de estudar e essa interação começa a ficar bem complicada e começa a gerar muitos desentendimentos. E o legal de você conversar sobre complexante e quelantes, tudo isso tem muito a ver com o lado oposto do que define o sal. Vamos assim dizer. Basicamente, a gente faz ele deixar de virar. A característica primordial do sal, que faz ele gerar todos os problemas associados a ele, é uma só. Ou seja, esses elementos possuem carga na solução. E é essa danada dessa carga aí que gera tanto problema. O que é carga? Então, quando a gente... Carga é, por exemplo, quando você tem um elemento, podemos pensar no cloreto de potássio, o mais simples dele. Temos um potássio ligado num cloro. Um é positivo e o outro é negativo. Quando os dois estão juntinhos, legal, positivo e negativo se anula, não tem carga. Agora, quando os bichos se separam, rapaz, o bicho pega. Aí um fica carga positiva e o outro negativa, aí eles saem reagindo com todo mundo que está no meio do caminho. E ou seja, quando você está falando de uma cauda, quem está no meio do caminho? Os defensivos. E aí o que acontece se der problema na cauda? Aí começa a reagir os nutrientes com outros componentes da cauda, aí que o problema começa. Então, todo o conceito de você complexar e você quelatizar em nutrientes está em você neutralizar essa carga, a fim de você diminuir a atividade desse nutriente na cauda ou solução, se você preferir um termo mais químico. Então, ou seja, para evitar que esse nutriente reaja com qualquer outra carga no meio do caminho, nós colocamos um outro agente que vai abraçar, vai fazer o casamento e vai neutralizar essa carga, ele fica com carga zero. Aí ele deixa de reagir com outros defensivos que estão na solução, ou mais, né? Quando a gente fala reagir com outros defensivos que estão na cauda, ou até mesmo outros nutrientes, a gente está sendo um pouco superficial, porque vamos pensar num fungicida. Hoje em dia, a maioria dos fungicidas são suspensões concentradas. Ou seja, isso quer dizer que um produto formulado à base de suspensão concentrada, ele possui sólidos que estão em suspensão, ou seja, uma micropedrinha boiando na água. Com uma tecnologia muito grande por trás disso. Mas além da própria molécula, que é essa pedrinha, que é o defensivo, o princípio ativo, entra uma coisa que eu brinco muito que a turma fala, entre o ingrediente inerte, mas que de inerte não tem nada. Tem nada. Aquilo é qualquer coisa menos inerte, ele reage com muita coisa, ele tem várias propriedades para ajudar. E muitas vezes o surfactante, que é esse ingrediente inerte, pode reagir com um nutriente com outra coisa e gerar todo o problema. Não, legal. Até a Cristo e Pontaline, ela perguntou aqui a respeito do seu tema, que eu estava esperando para perguntar.
qual a influência dos quelatos nos índices de absorção dos produtos? Ou seja, eu acho que ela quis dizer dos nutrientes, né? O que é Isso primeiro? mesmo. Vamos por etapas. Vamos por etapas. O que é um quelato? O que é uma quelatização? E o que é um complexo, uma complexação? Não, joia. Como disse, primeiro, começando pelo começo, né? Então vamos lá. O termo quelato é um termo muito bem definido pela química. Então vamos puxar lá do livro de química básica, aquela química dos químicos mesmo, definição de quelato. Você vai encontrar algo no sentido de que um quelato é um agente orgânico que tem a capacidade de realizar no mínimo 6 interações iônicas com um metal de transição. Legal, né? E um metal alcalino terroso também. Legal, não, fez todo sentido fácil. Agora. Ah, não, tá bom. Tá fácil. Não precisa nem falar mais nada, não. Essa é a definição da coisa. E um complexante, o que é? Um complexante também é um agente orgânico que tem uma carga que também reage, que tem interações eletrostáticas químicas, fazem ligações com esses metais de transição e metais alcalinos terrosos. Então, na prática, qual que é a diferença de um complexante para um quelante? É o número de interações com que um átomo específico faz com um ou mais átomos que estão ao redor dele. Aí você fala assim, pô, tá, aí me ajudou de nada, né? Vamos lá, na prática então, o que tanto um quanto o outro faz, seja um agente quelante ou um agente complexante? Ambos vão neutralizar as cargas dos íons presentes na solução. Ou seja, ele vai pegar aquele manganês que o Caio falou que estava positivo lá, doido para reagir com as coisas, e vai neutralizar a carga. O número de interações que ele faz é irrelevante, mas a carga é neutralizada. Agora, basicamente você começa a entrar num embate das forças de ligação que tem um com o outro. Agora, na prática, para o produtor, de que interessa para o produtor se um metal alcalino terroso o número de ligações? De qual que é o benefício final disso? O que ele quer? Primeiro, que esse produto não reaja na cauda e não dê problema de compatibilidade química. Ou seja, eu misture dois químicos sem que eles reajam um com o outro. E esse é o efeito final. E isso você consegue atingir pelas duas vias. Tanto quanto pelo quelato, tanto quanto pelo complexo. Deixa eu pontuar, antes de você continuar, desculpa. Deixa eu pontuar. Você falou assim, o que é interessante? São interações que acontecem para neutralizar os íons. E você frisou bem íons. Tem diferença íon positivo e íon negativo nessa complexação e quelatização? Tem sim, com certeza, porque lembrando que um íon positivo é chamado de cátion e um íon negativo é chamado de ânion. Então, as diferenças são que alguns agentes, seja complexantes ou seja quelantes, são específicos. Existem agentes quelantes que só vão quelatizar cargas positivas. Então, no mercado, basicamente, onde a gente costuma ter mais problema de reatividade, são com os cátions metálicos divalentes, que é manganês, zinco, cobre, ferro, níquel, cobalto. Então, assim, para você quelatizar um agente positivo, você tem que ter um quelato de carga negativa. Você nunca vai conseguir quelatizar um cara negativo com outro negativo. Então, vou colocar, por exemplo, um ácido carboxílico, que é um complexante. Você pode colocar um ácido carboxílico negativo com um molibdênio de carga negativa. Os dois não vai reagir, não vai mudar em nada. Tá, não adianta. Tem uma pergunta do Thiago Borges, olha que legal. Thiago, você quer fazer essa pergunta ao vivo? Fala assim, eu quero, que eu vou perguntar. Que aí eu vou chamar você e você pergunta. Eu vou deixar você responder primeiro, tá? Se você não quiser, eu pergunto aqui o que você fez aqui. A Aline perguntou outra coisa. Perdão, o Josué Júnior Fogaça, ele tinha feito um comentário. A depender do estresse da planta, pensando em redução de transporte de solutos e fechamento estomático, a fonte tem influência na absorção? Vamos lá. Então, primeiro, a gente está discutindo dois fatores importantes aí agora. Primeiro, é a fonte e a relação dela com a absorção. E segundo, a relação da umidade com a absorção. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar da umidade, da questão do estresse hídrico. O estresse hídrico e o estado de turgescência das células da folha vai interferir na absorção de qualquer fonte. A gente tem que lembrar
que a primeira camada que um produto tem que romper é uma camada de cera que tem na epiderme, cutícula, cutina. Então, essa primeira camada ela tem umas certas placas de cera empilhadas. Então, quanto mais hidratada essa folha tiver, mais dispersa essa estrutura vai estar e mais fácil vai ocorrer a difusão dos produtos para dentro da célula. Então, primeira mensagem. Quanto mais hidratada, mais fácil é a absorção de qualquer uma das fontes. Agora vamos discutir dentro das fontes. Igual o Caio comentou, na superfície da folha, a cauda tem que atravessar essa epiderme, essa superfície e a parede celular. Ali mesmo, qual que é um dos grandes componentes que envolve a parede celular? Lignina. E lá também, nesse meio termo, tem alguns pectatos de cálcio, pectinas, vários compostos que compõem a célula e a estrutura da planta que possuem carga negativa. Então, se chega um sal ou um elemento com uma carga positiva, ele vai ficar retido nessa parede celular e vai ter dificuldade de vai entrar. É isso que a gente chama de eficiência de absorção. É a diferença entre o quanto que você aplica e o quanto efetivamente atravessa todas as barreiras e chega dentro da célula para ativar o metabolismo, ou uma fonte de menos eficiência que fica retida nessas paredes por possuir carga ou alguma característica que impede ela de atravessar essa parede. Seja essa característica tamanho, seja ela carga, hidrofobicidade, lipofilicidade e tudo mais. Então são várias propriedades que a gente envolve aí. Não é só um ponto. Deixa eu outra coisa, agora mudando um pouquinho de assunto. Não, eu vou voltar. O Thiago sumiu. Não sei se ele vai querer fazer pergunta, ele não falou nada. Thiago, se você quiser, fala quero. Se você não quiser, eu acho que já respondeu. Você falou não falou nada? Ele vou esperar foi passar o perfume para aparecer no Instagram. Coloca a camisa. Me explica um pouco sobre a mistura de fertilizantes foliares. Qual cuidado eu devo ter na mistura? Caio, se prepara aí que eu já te chamo. Tá. Então, a mistura, primeiro assim, você tem que buscar boas formulações compatíveis. De uma forma geral, tem alguns nutrientes que tendem a ser reativos. Por exemplo, cálcio é um nutriente bem complicadinho de você fazer uma mistura com ele, porque ele é um nutriente que tende a reagir com outros, principalmente com zinco, por exemplo, é chato. Algumas fontes, vamos para, por exemplo, algumas fontes de boro têm um pH extremamente elevado. E aí, às vezes, não é necessariamente o boro que vai dar problema, mas se você tem uma fonte... Olha aí, de novo, um problema do sal que a gente nem discutiu. Se você tem um sal com carga e você aumenta o pH, esse sal precipita. Aí já se torna um problema dentro do seu tanque. Veja bem, você tem dois produtos muito bons e dentro do seu tanque, a hora que você coloca um produto que altera o pH muito alto, num produto que tem carga positiva, um manganês, um zinco, um ferro, esse elemento, os dois, ele precipita e vai para o fundo. E essa pedrinha de precipitado não vai voltar. Você não vai conseguir dissolver. E pode ir para mangueira, entupibico, e aí a gente já sabe da história, né? Aí chama o nosso amigo Paulo Rosa, especialista em tecnologia de aplicação, para ver o que ele vai fazer, além de xingar você. Ainda em quelato, aí a última pergunta, eu vou passar para o Caio. Foi perguntado aqui, deixa eu ver quem perguntou. Me perdi aqui, gente. Quem perguntou, depois fala, eu perguntei. Foi perguntado o seguinte, quando eu uso um quelato, se a planta não gasta energia, mais energia, ou acaba gastando energia para usar o nutriente que está com aquele quelato devido à força de ligação. Isso acontece sempre, acontece às vezes, depende. Qual que é a questão? A Cristialine perguntou. Entendido, joia. Então, assim, primeiro quando você usa um agente complexante... Foi o Thiago. Thiago, você perguntou, mas você quer fazer a pergunta ao vivo aqui? Responde, pô. Fala não, então. Vai lá. Vamos lá, então em relação ao uso de energia e absorção de produtos. Quando você tem a carga neutralizada, o elemento ele tende a passar pelo mecanismo de difusão. Então o mecanismo de difusão para entrar na planta não é um processo ativo. Então você não vai usar energia para absorver, seja um elemento, um sal, seja um quelato ou um complexo. Aí agora existe, principalmente em relação ao quelato, existe ainda alguns mecanismos, vamos dizer, não bem elucidados. Por exemplo, o complexo, ele está sempre no que a gente chama de estado de equilíbrio dinâmico. É uma reação que ela acontece, ela constantemente se faz e se desfaz ali
aí de acordo com o tipo de quelato, concentração, ele fica sempre neutralizado. Agora, um quelato orgânico fixo, como por exemplo o EDTA, ele não está nesse estado dinâmico. É uma ligação muito consistente e o que você vai ter é uma necessidade da planta quebrar esse quelato para liberar esse nutriente. E esse é um processo que ainda hoje não se conhece muito bem pela ciência. Por exemplo, como que uma planta pega um quelato EDTA e lá dentro ela desfaz essa ligação para usar o nutriente, é ainda um processo que eu ainda desconheço, nunca vi esse trabalho. Se alguém conhecer, me explique, por favor. Mas a gente ainda não sabe como que é. Ele deve acontecer porque já se vê resultado agronômico do uso desse produto. É apenas uma questão de elucidar o mecanismo. Então, esse mecanismo pode ser que se gaste alguma energia, mas a gente ainda não tem muita clareza nesse assunto. Ele está insistindo aqui, não há gasto de energia? Ele está perguntando. Para os compostos complexos e sais e a absorção, a entrada dentro da célula, não vejo nenhum mecanismo pela qual a planta gastaria energia. E até mesmo essa entrada, a Cristialine ali, desculpa cortar aí, David, mas eu tô vendo ela tá doida para saber do pH, né? Calma, então, deixa assim, pro final. Deixa a Aline ficar até o final aí, Aline. Aguenta aí. Tá, vamos lá então. Enfim, me perdi agora aqui do qual que a gente estava discutindo. Vou lá pro Caio, a gente volta. Ó, segunda pergunta da Aline aí. Aline, você quer fazer essa pergunta ao vivo? Na volta, depois que eu falar com o Caio, você fala que eu quero perguntar. E você pergunta isso aí, já que você tá doido pra perguntar mesmo. Tá bom? Fala aí, eu quero perguntar. Eu vou lá pro Caio agora e eu vou colocar uma moda com o Thiago. O Thiago falou assim, eu não vou perguntar que eu sou meio burro pra essas coisas. Capaz. Burrice é só não procurar conhecimento. Inteligente quem tá procurando aí. Ele pediu Tião Carreiro e Pardinho, vou colocar aqui, e aí eu vou chamar o Caio ali. Daqui a pouco eu volto com você. Vai pra essa de pH aí, ali ele não quer perguntar não. Até mais, doutor Caio, vamos lá. Aí, Thiago, melhorou? Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador. Tá melhor assim aí, Thiago? Tô vendo seu nome aqui, hein, Thiago? Só pra eu apertar ali é rapidinho, hein? Aí é moda, hein? Tamo aí. Aê, chegou. O Thiagão é meu colega de mestrado. Cara, é um cara super técnico, super inteligente, cara. E aí ele me mandou aqui que a internet dele tava meio ruim. Ah, tá. Tá com vergonha, mas a gente entende, a gente sabe como é que é. Ô, David, só deixa eu fazer uma complementação nesse tema que o Du estava discorrendo aí. A minha visão nessa questão do quelato. O quelato sintético, quando a gente vai para o EDTA, eu vejo ele como um quelato sintético. Tudo que é sintético, exterior, de forma que não é natural para a planta, eu vejo que a planta tem que gastar, metabolizar para trabalhar essa substância, esse corpo estranho. E outra dúvida que a gente tem sobre quelato realmente, depois que a planta absorveu esse quelato, ele tem uma força de ligação muito forte. Tá, soltou esse nutriente que ela estava quelatizando. Esse quelato que está lá na planta não se liga a outros nutrientes, né? Essa é uma outra dúvida que a gente tem, que eu tenho pelo menos. E fazendo um contraponto ao sintético, ao EDTA, o natural, o aminoácido, por exemplo. Tá? Não, perfeito. O aminoácido... Calma aí. Essa é uma pergunta do Danilo Gonçalves, ele fez aqui nas perguntas aqui e mandou já umas 3 vezes aqui nos comentários. Eu estava esperando chegar em você para perguntar. Qual quelato é melhor, sintético ou orgânico, que é esse que você começou a falar agora? E qual fonte de molibdeno é melhor? Cortou a pergunta. Mas vai lá. Bom, a relação de melhor ou pior depende. Assim, eu acho que ambos têm as vantagens e as desvantagens. O quelato DTA tem essa desvantagem que eu falei, que é uma ligação muito forte, a gente não sabe como que ele disponibiliza o nutriente dentro da planta, e ele pode se ligar a outros nutrientes dentro da planta, e há um gasto, eu vejo como um gasto energético, né, que é uma substância que está vindo de fora, uma substância estranha.
mas tem o ponto de melhorar a absorção, tá? Porque quando a gente, por exemplo, pegar o quelato EDTA de zinco, esse composto ele tem carga negativa. E aí, como a CTC, tem carga negativa na superfície da folha, negativo com negativo repele, então essa absorção pode ser mais rápida. Outra vantagem do quelato EDTA é o tempo de duração na planta. Tá? Então, quando a gente tem um nitrato, um sulfato, um cloreto, ele tem um pico de absorção e aí atinge o pico e começa a decair. Quando a gente vai, por exemplo, analisando a atividade enzimática, que é uma forma da gente ver se o nutriente que a gente aplicou está fazendo efeito ou não, a gente vê que essa atividade da enzima ela começa baixo e começa a aumentar devagarzinho, aumentando. Então a durabilidade pode ser maior dentro da planta. E aí quando a gente vai para o orgânico, quando se trata de um orgânico, é uma substância mais natural, uma substância natural para a planta. Ela tem essa facilidade nesse reconhecimento. Outro ponto é o próprio efeito do agente complexante, o aminoácido. Por exemplo, um aminoácido que é muito usado como agente complexante é a glicina. Tá? A glicina, além dessa ação de complexação, ela está relacionado com a produção de fitolexinas, de glutationa e também com a produção da glicina betaína, que é um osmorregulador. Então, quando eu uso um quelato, um aminoácido, eu tenho benefício desses aminoácidos, além da absorção, melhor absorção do nutriente. Para resumir, eu tenho, como você disse, vantagem e desvantagem, e fica muito evidente que quando eu uso quelato orgânico, nos exemplos que você deu de aminoácidos, eu tenho uma dupla vantagem, uma dupla ação. A ação de colocar esse produto eficientemente dentro da planta, e a segunda ação é a planta usar esse quelato, esse complexante, como fonte de estímulos, vamos dizer assim, para seguir o seu ciclo. No caso do monte de exemplo que você deu aí, eu tenho essa dupla ação. O Thiago, ele está querendo dar um fecho em você aqui, ó. Ele falou assim, ó. Vixe, que colega, hein? Muitos trabalhos a gente vê que os níveis de nutrientes com EDTA sempre são altos. VIT tem uns trabalhos bacanas em citros mostrando isso. Sim, o VIT e até o próprio professor Rafael Otto, eles têm de 2012 para cá, saíram acho, pelo menos que eu tenho aqui, eu posso até depois te mandar, Tiagão, 3 teses de doutorados muito bacana, tá? Tem uma em citros, que é essa de 2012, tem uma de 2018 e tem uma agora recente de 2019. Tem uma que ele usou fontes, por exemplo, usou um quelato EDTA e uma fonte insolúvel. Ele provocou uma deficiência em 2 plantas de soja e aí mergulhou essas plantas de soja que estavam mostrando deficiência de manganês, mergulhou numa solução de quelato, de sulfato, de uma fonte solúvel, e a planta recuperou dessa deficiência, enquanto que numa fonte insolúvel não teve essa resposta, não teve essa recuperação da deficiência. Então, realmente, tem muitos trabalhos, o professor Witt, o professor Otto, trabalham muito, e acho que até recentemente eles colocaram um comunicado, o professor Otto, que apesar do Ministério... Travou para vocês, moçada? Travou aí? Doutor Caio, volta para nós. Caio? Caio, tá por aí? Travou aqui. Voltou? Voltou. Tá voltando. Para fechar essa... Calma nessa hora. Voltou. Isso, vai lá. Para fechar essa questão das fontes, então as fontes são solúveis. Cloreto é muito absorvido pela planta. Sulfato também é muito absorvido. Realmente tem esse probleminha do operacional, da questão da incompatibilidade, do comportamento em mistura. Mas todas as fontes, como eu falei, tem as vantagens e as desvantagens. Depende o momento, o objetivo da aplicação. Não, perfeito. Caio, vou voltar, vou ver se o Caio volta aqui para ele se despedir. A gente está na última parte aqui.
Vou finalizar com o Eduardo. Danilo, eu não esqueci de sua pergunta a respeito da fonte, tá bom? Do molibdênio. Vou finalizar com o Eduardo. Tá? Voltou aí, Caio? Voltou, David. Tem uma questão também em relação ao boro. Não sei, não lembro quem que comentou sobre o boro. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, só não tô vendo. Não sei se o pessoal tá conseguindo te ver. Tá, não, a gente não é muito bonito, então é melhor nem ver. Só em questão do boro, né, as fontes de boro que a gente tem hoje, né? A gente trabalha muito com ácido bórico, octaborato. De novo, todas as fontes têm as vantagens e desvantagens. Ácido bórico, qual que é a vantagem? Barato. E você consegue fazer uma aplicação relativamente bem desse produto. Ele tem uma solubilidade de 50 gramas por litro. Então tem que respeitar essa solubilidade do boro. A outra fonte que é mais usada é o octaborato. O octaborato ele tem o dobro da solubilidade do ácido bórico, ele tem 97 gramas por litro. Porém, tem a questão do pH e o efeito tamponante. Ele eleva o pH da calda para cima e não deixa cair. E aí a gente pode ter outras complicações. Uma outra fonte é um boro que a gente pode chamar um boro complexado, que é os boros com etalonamina, por exemplo, monoetalamina, que é um agente complexante, ele tem de 1 a 2 ligações, e a gente complexa, por exemplo, esse ácido bórico, e aí eu consigo melhorar o aproveitamento desse produto, melhora a absorção desse produto. O que está acontecendo recentemente? De novo, com o avanço da tecnologia, do conhecimento de nutrição e fisiologia, a gente está vendo que algumas plantas conseguem translocar esse boro melhor. Porque o boro, de regra geral, é um nutriente móvel, né? Mas algumas plantas que produzem compostos de baixo peso molecular, sorbitol, manitol, ela consegue complexar esse boro através desses compostos de baixo peso molecular e translocar. Então, acho que o abacaxi faz isso muito bem, a cana tem bastante sorbitol e manitol. Então, no mercado está vindo alguns produtos complexados com essas substâncias. Na revisão que eu fiz recentemente sobre esse tema, o que eu concluí dos trabalhos ser visto? Melhoram a absorção, o manitol melhora a absorção do boro, mas não translocam. Tá? Então, ainda precisa mais de estudo. Tá? Eu sempre não coloco um ponto final em nada na vida, né? Sempre deixar a cabeça aberta, que realmente, quando a gente conhece, vai estudando mais, vai o avanço da tecnologia, aquilo que a gente achava que não era, agora é. Não, perfeito. Muito bom, Caio. Tem bastante pergunta aí, o pessoal tá te apertando bastante, mas eu vou finalizar com o Eduardo. Muito obrigado mesmo. O Thiago aí, você tem que perder essa vergonha e perguntar ao vivo. Danilo, vou Ele é perguntar sem a respeito vergonha. da fonte. A respeito da fonte eu vou perguntar, Danilo Gonçalves, eu vou perguntar pro Eduardo. Calma aí, a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Então se despede, Caio, do pessoal. Obrigado aí para você também estar aqui com a gente. Você está aí em Três Pontas, aí em Minas, fazendo um trabalho aí extremamente importante e complicado e tirou um tempo aqui para falar com a gente. Obrigado mesmo. Bom, eu que tenho que agradecer, David, pela confiança, agradecer o pessoal que acompanhou aí. Hoje é o dia do livro, 23 de abril é o dia do livro, né? Então eu queria deixar uma mensagem aqui. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Livros mudam as pessoas, tá? Então nesse momento que a gente está passando, fica aí uma reflexão. Mário Quintana, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí. Meu louco, e termina filosofando ainda, hein? Tem mais então, Caio. Obrigado. Deixa eu colocar uma Falou, música tchau, aqui. tchau. Vou chamar o Caio para finalizar. Obrigadão. Tchau. Doutor Eduardo. O pessoal nervoso aqui que eu não tô perguntando as coisas, né? Calma aí que eu vou perguntar agora. Só perguntas e respostas, hein, Eduardo? Sem enrolação, hein? Aí, Fala, Eduardo. David, de volta.
Vai lá, você conseguiu ver alguma pergunta aí que você quer responder primeiro? Que eu vou olhar aqui, que agora vai ser 10 minutos aí de perguntas e respostas. Não, show de bola. Vamos lá, eu vi um aqui, alguém insistiu ali, foi Do a PH, Cristi.aline, do PH? Cristian. Não, tem outra do molibdato de sódio e potássio Ah, ali. é, o Danilo. O Danilo tá perguntando já faz tempo. Qual a melhor fonte de molibdênio? Molibdade de potássio, sódio ou potássio? Eu, particularmente, eu fico observando uma briga aí no mercado, muita gente falando que um é melhor, que o outro é melhor. É o seguinte, eu vejo uma diferença muito pequena entre os dois. Minha opinião pessoal, hoje em dia, se você procurar artigos científicos, você vê muito pouca pesquisa em relação a isso. Mas como que a gente vai entender essa diferença do molibdato de sódio e potássio? Você vai, primeiramente, pensar que ele é um sal. Então, ele vai ter o molibdato e o potássio ou o sódio do outro lado. Caiu na solução, ou seja, ele entrou numa solução, seja numa calda ou no solo, ele vai dissociar. O molibdênio se comporta de uma forma aqui no solo, independente se do outro lado tem o sódio ou o potássio. Então, o molibdênio não vai ter sua eficiência afetada pela fonte de sódio ou potássio. Aí agora você olha o íon acompanhante. Quem que é? É o sódio ou o potássio. Lógico que eu gostaria de ver muito mais o potássio do que o sódio na minha planta. Porém, a dose que a gente usa de molibdato de sódio e molibdênio é tão baixa, porque a planta precisa de tão pouco molibdênio, que essa quantidade de sódio e potássio é tão pequena que eu acredito que seja irrelevante, tendendo a talvez ser um pouco melhor para o potássio, mas eu acho que eu não entraria assim e falar, nossa, é muito superior. Entendeu? É uma diferença muito pequena na minha visão. Perfeito. Ela também perguntou o seguinte, e está quase gritando aqui. Ainda não responderam a minha pergunta. EDTA em relação a pH de calda é menor que o quelato orgânico? Qual seria esse índice de absorção de nutrientes? Eu acho que ela está querendo saber índice de absorção do quelato orgânico e do artificial, ou do complexante e do quelato. Tá, vamos lá. Então, primeiro assim, quando a gente fala em índice de absorção, na verdade, assim, eu acho que é muita audácia da turma, às vezes, quando eles tentam pôr um número fixo, fala assim, a fonte X absorve tantos por cento, a fonte Y absorve Y%, porque é tão dinâmico, essa absorção é tão dependente como, por exemplo, estágio de crescimento da planta, de acordo com a característica da epiderme. Entendeu? Então, assim, folhas mais novas tendem a absorver melhor do que folhas mais coriáceas, mais, como que eu posso dizer, hidrofóbicas. Você também tem o estágio de turgescência. Você tem a concentração do nutriente na folha. Então, são tantos fatores que é difícil você pôr um número. Então, aí você começa a discutir fatores como, por exemplo, pH. pH e quelatos. Isso aí sempre foi uma preocupação muito grande, porque alguns quelatos e alguns complexos, ele tem a sua capacidade quelante que varia em função do pH. Então, por exemplo, uma estrutura como o do EDTA, ele tende a se desestabilizar em pHs extremos, certo? Então, assim, se você sair muito para os extremos, nossa, coloquei e misturei ele com um pH 2, um pH 12, coisa desse tipo, assim, eu não tenho número na cabeça aqui para te dar, mas eu sei que são pHs extremos que começam a desestabilizar um quelato como o EDTA. Mas assim, quando você trabalha a maioria dos complexos e quelatos numa faixa de pH, mas dentro do que seria plausível de você ter ali produtos, talvez, vamos dizer ali, sei lá, de 5 a 8, ou de 4,5 a 8, você dificilmente vai ter problema com os quelatos, porque esse pH não é extremo o suficiente para estabilizar. Lógico, tem que tomar cuidado com qual quelato você tem. Inclusive o pH da cauda, ele é importante porque ele dita muita constante estabilidade dos complexos. Todos os complexos ele tem uma característica chamada pKa, que é o pH que manda se ele está dissociado ou não. Certo? Então, normalmente, quando você tem pHs mais ácidos, ele tende a dissociar um pouco menos, mas de uma forma geral, os complexos já são planejados para serem estáveis na maioria dos pHs de calda que a gente trabalha. Perfeito. Então, assim, eu não veria como que
o pH da cauda, ele não interfere talvez no potencial do produto atravessar a epiderme da planta e ser absorvido. Talvez ele interferia um pouco na estabilidade do seu produto na cauda. Se você ir para o extremo, talvez você comece a degradar ele, aí começa a perder eficiência, sim. Perfeito. Pessoal, a gente falou bastante ontem a respeito de cauda, tecnologia de aplicação, tá bom? Tá lá no YouTube. Acompanha a gente lá no YouTube, YouTube/Fertilac Oficial. Inclusive, essa live vai estar lá para acompanhar depois. Por último, pergunta do Elcio Júnior. Em relação a fontes de potássio, qual apresenta melhor resultado? Cloreto, sulfato ou carbonato? Mata no peito aí, doutor Eduardo. É isso aí. Olha, vamos lá. Então, assim, primeiro que eu não descarto nenhuma dessas fontes como uma fonte de adubação foliar. Vamos começar pelo sulfato de potássio. Sulfato de potássio dessas três fontes é o que tem a menor solubilidade e por isso ele tende a ser uma fonte mais difícil de ser absorvido por aquele fator que o Ricardo Verlaine comentou com a gente. É muito fácil de você cristalizar o sulfato de potássio. Quando ele seca, ele precisa de muita umidade para você deixar o íon dissolvido. Então, das três fontes, é o primeiro que cristaliza na superfície da folha e dificulta a absorção. Segundo, o cloreto, ele é uma fonte interessante porque ele tem uma velocidade de absorção muito grande. Porque o cloro, como é um íon acompanhante muito pequeno, ele tende a facilitar a entrada dos produtos na folha. Agora, ele tem o contraponto do sulfato que eu quero como íon acompanhante? É o cloro, que eu tenho quilos e quilos quando eu não preciso de quase nada, ou o sulfato, que é um nutriente muito importante, normalmente subaplicado. Beleza, então assim, o cloreto é uma fonte ainda interessante, com essa desvantagem talvez de ter o cloro, mas porém tem uma absorção também rápida. Agora, quando eu vou para o carbonato é a fonte mais curiosa e que mais me surpreendeu. Porque carbonatos, quando falo em carbonato, de primeira coisa me vem na cabeça o carbonato de cálcio, que é o calcário. Você pensa numa fonte insolúvel. Aí você fala assim, pô, mas eu vou aplicar uma fonte insolúvel de potássio, como que a planta vai absorver? Aí um dia eu fiquei encabulado com isso daí, eu fui pesquisar sobre carbonato de potássio e eu descobri que a solubilidade de carbonato de potássio é 1,2 kg para cada 1 litro de água. 1 para 1, gente, é quase. muito solúvel, é absurdo. Você não consegue deixar esse negócio um pó sólido. Porque, volta na característica que o Caio falou, o ponto de deliquescência do carbonato de potássio é 45%. Ou seja, a umidade do ar passou de 45%, o produto já se torna líquido por absorver a umidade do ar. Quando você usa um produto desse como fonte de aplicação na folha, ou seja, ele cai sobre a superfície da folha, ele basicamente não vai secar até que ele seja absorvido. Então a chance de você absorver totalmente, ter uma alta eficiência nesse produto é muito grande. Não, perfeito, cara. Muito bom. Ô, Eduardo, tu chama de cara já acho que umas 4 vezes. Ó, pra finalizar por aqui, faltou algumas perguntas ainda pra gente responder. Estamos aí finalizando a live. Queria que você finalizasse, assim, faça um resumo aí. Se você quiser filosofar também, já o Caio abriu a parte de filosofia aí no outro bloco. Se você quiser fazer um filosofado também. E uma recomendação geral, principalmente a respeito de fonte, nutriente, para escolher, para usar, como que a gente pode ser mais eficiente nisso. E muito obrigado aí. Não, show de bola. Não, valeu, obrigado, David. Então, assim, cara, pensando em fonte de nutrientes, você tem que ser bastante cuidadoso, que existem muitas promessas de milagres aí no mercado, gente que fica às vezes dizendo que uma fonte é infinitamente melhor que a outra, e muitas vezes a mensagem é muito mais o produtor entender no manejo dele o que agrega mais para ele nessa fonte, o que ele precisa mais. Pensar na eficácia fisiológica do produto e não só no quilo do ponto de nutriente. Essa conceito, essa ideia de pagar pelo quilo do ponto de nutriente mais baixo, era uma ideia dos anos 80 que era muito válida, talvez, para você comparar as fontes de macronutrientes para o solo. Porém, para adubação foliar, essa verdade não se mantém, não se sustenta. Então, vamos olhar para a eficiência dos produtos e buscar qualidade e aplicar no momento certo o produto que você precisa. Perfeito, Eduardo. Obrigado mesmo. Estamos aqui com 50 segundos restantes. Vou colocar uma música aqui. Obrigado, pessoal, que fez até agora. Lembrando que a gente vai buscar as perguntas aqui no histórico, vamos responder. A live vai ficar salva lá no YouTube. E toda essa informação vai para o nosso blog, o Falando em Agro.
Digita aí www Falando em Agro, que vai estar toda essa informação e mais um bocado de informação técnica. Se você gostou da live de hoje, tem muito mais lá, tá bom? E tô vendo que o pessoal quer vocês de volta, viu? Caio e Eduardo, você que tá aqui. Vou finalizar com a música lá da minha terra, lá de Rondônia aqui, ó. Quem não gostar, eu não tô nem aí. Só escuta aí, ó. Pô, tá ouvindo aí, Eduardo? Show de bola, ô louco, do fundo da grota essa aí. É pra arrastar pé. Tchau, moçada. 2 segundos. Até mais. Valeu, gente. Tchau.